Nesta série, A Arte de Ver, nós estamos nos propondo a ver, falar e entender a arte. Assim, nós fizemos o estudo do conteúdo formal, isto é, a escola que a obra pertence. Isto é, conhecer o movimento artístico através da proposta que eu estou observando. Então, dentro desse estudo do conteúdo formal, nós fizemos um alinhavo de todas as escolas que vêm passando através dos tempos. E até chegarmos no programa anterior, que foi o cubismo. E verificamos como que eu vou ver, falar e entender o cubismo, através do seu conteúdo formal, isto é, conhecer o seu conteúdo formal. E assim, nós verificamos o cubismo analítico e cubismo sintético. Agora, nós vamos reforçar essa ideia para melhor entender o próximo movimento que vai aparecer, que seria o futurismo. Então vamos reforçar o cubismo para a gente ter bem a ideia do cubismo para entrar num próximo movimento. Vamos observar essa proposta. A princípio parece até abstrata. Vamos buscar o seu conteúdo subjetivo. O soldado com cachimbo. Agora eu tenho que procurar aí dentro um soldado e um cachimbo. Vamos lá. Já estou vendo mão, já estou percebendo um cachimbo, um rosto. De repente eu vejo o rosto, mas não de uma maneira acadêmica, de uma maneira moderna. Então eu estou vendo que o soldado foi decomposto, não segundo a forma, segundo a imaginação. Portanto, eu estou vendo o soldado e eu consigo ver o soldado todo. Portanto, é um cubismo. Vamos passar a essa outra proposta, um nu. Um nu de Picasso. Observem o rosto da mulher em decomposição, o pescoço, o seio, os braços. A decomposição foi não segundo a forma, segundo a imaginação. Mas eu consigo ver um todo. Portanto, quando eu consigo ver o todo, eu estou diante do quê? De um cubismo. Perfeito. É uma proposta cubista. Vamos lá. Vamos para um outro exercício. A princípio, eu olho essa proposta e parece até meio abstrata. Mas vamos começar a verificar o que eu precisaria. Me ajuda com o título. Tá bom, vamos lá. A mulher e o violão. Vamos ver a mulher e o violão. Vamos ver a mulher e o violão. Eu estou vendo aí as cordas do violão. Eu estou vendo decomposições. Observe, são decomposições. E de repente eu estou vendo um rosto lá em cima, o seio. Eu estou vendo decomposição não segundo a forma, segundo a imaginação. E estou vendo ainda decomposições no mesmo plano. Portanto, não é, ela sugere. A proposta anterior, o nu, eu conseguia ver o todo. Essa eu já não consigo. Eu estou vendo decomposições por partes. A decomposição no rosto, a decomposição no seio, a decomposição no violão. Então, ela está sugerindo. Portanto, quando o cubismo sugere, é um cubismo sintético. Ele sugere a proposta. Por mais que eu queira ver, eu não consigo ver o todo, mas não está difícil identificar. Então, é um cubismo sintético. A princípio, a gente verifica essa proposta e precisa de um conteúdo subjetivo. São os músicos. Aí eu começo a verificar que realmente eu estou sentindo a presença dos três músicos. A proposta é os três músicos de Picasso. E eu começo a observar todo o andamento da proposta, toda uma decomposição, me dando o que é. Eu começo a observar diferentes texturas na obra. Ah, quer dizer que quando tem diferentes texturas é porque é cubismo? Não. Diferente textura não é cubismo. É um aspecto renovador que surgiu a partir do cubismo. É muito comum no cubismo ter diferentes texturas. Então, veja, eu consigo ver o todo. Então, é o cubismo. Vamos partir para esta outra proposta. É a mesma temática, os três músicos, só que já é de outro artista, Jean Haydée. Então ele também decompõe não segundo a forma, segundo a imaginação. Ele também joga diferentes texturas que não é princípio cubista, e sim aspecto renovador que começa a surgir com o cubismo. E no ver o geral, eu consigo ver os três músicos tocando.
toda a presença musical na obra de arte. Então eu consigo ver a decomposição? Consigo. Então o que acontece? É um cubismo. Observem, eu sempre faço assim, eu olho uma obra de arte, vou buscar o seu título e vou procurar as coisas em decomposição. Se eu consigo ver o todo, eu estou vendo o cubismo. Se a decomposição está no mesmo plano, está me sugerindo. Agora, se está difícil identificar, eu vou dizer que é um cubismo analítico. Então, nesse caso, eu estou vendo uma decomposição e está me dando um todo. Portanto, é um cubismo apenas. Observem agora a mulher no espelho de Picasso. Ele decompôs não segundo a forma, segundo a imaginação. Então, se houve uma decomposição e eu consigo ver o todo, é um cubismo. Observem, um aspecto renovador do cubismo é textura. Outro aspecto renovador é tempo e espaço. Ao mesmo tempo que eu estou vendo a mulher de perfil, eu estou vendo ela de frente. Então, isso é chamado de tempo e espaço. Os cubistas, de modo geral, eles negam tempo e espaço, mas é comum mostrar tempo e espaço, isto é, ao mesmo tempo que eu vejo um perfil, eu vejo a frente, eu vejo a parte de cima, eu vejo a parte de baixo. E isso também não é princípio cubista, é um aspecto renovador que surgiu a partir do cubismo. Então, nós estamos vendo um cubismo. Vamos observar essa outra proposta. Atentem. A princípio, eu poderia até dizer um abstracionismo. Né? Aí eu vou verificar o título da proposta. O título da proposta é uma paisagem. É uma natureza morta com paisagem. Então o artista decompôs não segundo a forma, segundo a imaginação dele. Então está de uma difícil identificação. O que vai acontecer? Eu tenho um cubismo analítico. É uma difícil identificação. A textura é comum no cubismo. Observem as diferentes texturas, porém é um aspecto renovador. Uma vez observado o cubismo, vamos agora reforçar a ideia ou o sentido do cubismo. Cubismo, cubismo sintético e cubismo analítico. Então verifiquem, o cubismo é uma decomposição, isto é, sugere, mas eu consigo ver o todo. O cubismo analítico, ele sugere e eu não consigo ver o todo, é bem difícil identificar. E o cubismo sintético, ele também sugere e eu vejo em partes, está realmente sugerindo, eu não consigo ver o todo, mas também não está difícil de entender. Então, uma vez a gente reforçada essa ideia do cubismo, cubismo sintético, cubismo analítico, vamos trabalhar mais um pouquinho, fazer mais uns exercícios. Observem. O cubismo, ele é um jogo de formas. Se eu sei jogar, eu entro no jogo, eu converso com ele. E se eu não sei jogar, o que acontece? Eu fico de fora. Mas eu não vou ficar de fora, não. Eu vou começar a falar com o cubismo, eu vou começar a jogar com o cubismo. Vamos observar esta proposta. A princípio, eu percebo uma decomposição. Se houve uma decomposição, é um cubismo. Eu vou buscar o título para me ajudar a procurar a decomposição. O título é Violino e Cântaro. Então eu vou começar a observar que o violino começa a ser decomposto, não segundo a forma, segundo a imaginação dele. Aí eu vou observar em seguida que o cântaro também começa a ficar decomposto, não segundo a forma, mas segundo a imaginação. Aí eu vejo um geral e sinto a presença tanto do cântaro como do violino. Então quando é cubismo. Olhando essa proposta, eu começo a verificar uma decomposição. A princípio, é decomposição, é cubismo. Agora eu vou verificar o título para procurar diretamente a decomposição. E o título é um retrato, isto é, um homem posando para o retrato. Então eu vou buscar um homem posando para o retrato. E já começo a perceber um rosto em decomposição, não segundo a forma, segundo a imaginação do artista. Aí eu vou começar a ver mais um geral. Eu vou começar a me afastar e ver mais, e de repente eu vi umas mãos.
umas mãos sobrepostas, como se estivesse descansando para pousar para a fotografia. E de repente eu vou vendo mais um geral, e sinto a presença de um homem posando para um retrato. Então verifiquem, se eu estou vendo um retrato e não estou conseguindo ver todo, mas também não está difícil identificar, que cubismo seria esse? Cubismo que sugere, não é aquele cubismo que eu consigo ver o todo. Ele está me sugerindo um homem posando para o retrato. Portanto, esse seria um cubismo sintético. É bem fácil. Observem agora esta outra proposta. Essa proposta é o aficionado. O que seria o aficionado? Aficionado é uma palavra usada na Espanha para designar o frequentador de touradas. Então, é um homem que deve estar aí. E por mais que eu procuro este homem, eu não estou conseguindo ver o todo. E nem sugerir o homem. Está difícil identificar o homem. Então, eu vou percebendo que isso seria um cubismo analítico. Olha os detalhes. Eu não consigo ver nada. Vamos pegar um geral, vamos começar a observar um geral. Eu não estou conseguindo ver um homem, um aficionado, aquele que vai às touradas. Então está muito difícil identificar. Quando o cubismo é de difícil identificação, é o cubismo analítico. Vamos observar essa proposta e sentir a decomposição. Houve uma decomposição, portanto, é cubismo. Vamos verificar o conteúdo subjetivo, isto é, o título da obra de arte. A mesinha com instrumentos musicais. E, no geral, eu percebi a decomposição. E estou sentindo os instrumentos musicais, eu estou observando assim, a presença dos instrumentos musicais em decomposição. É bastante interessante observar que os instrumentos musicais são temas constantes na presença dos cubistas. E sentir também que os cubistas vão cada vez mais fragmentando os objetos em busca da sua essência. E agora, num geral, eu vou sentir a presença da mesinha, que se decompôs, não segundo a forma, os instrumentos que se decompuseram, não segundo a forma, e de repente eu vejo um todo. Ora, se eu consigo ver um todo, eu estou vendo o cubismo. Através do estudo do cubismo, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que eu dependo do conteúdo subjetivo para chegar ao conteúdo formal. Isto é, veja, conteúdo formal é a forma com que a obra foi tratada, isto é, a escola que a obra pertence. E conteúdo subjetivo é o título. Então, quando eu olho uma obra de arte e falo cubismo, antes de falar cubismo, eu vou verificar o título, isto é, o que está escrito para chegar lá. E através do título eu sei se é um cubismo. Então eu dependo de um título para chegar ao cubismo. Verifiquem, quando eu estou olhando uma obra de arte, eu verifico o título para chegar à escola, do cubismo para frente. Então eu dependo de um título a partir de agora para começar a entender o cubismo. Verifiquem, se é assim que eu trabalho, eu preciso ver uma obra de arte, buscar o seu título e reconhecer a sua escola a partir do cubismo. Então nós vamos verificar o seguinte, uma vez que nós fizemos um alinhavo das escolas e percebemos que temos 3 importantes escolas modernas que são expressionismo, fauvismo e cubismo, vamos pegar o mesmo tema e reconhecer o expressionismo, fauvismo e cubismo através do mesmo tema, que no nosso caso seria a dança. Então nós vamos ver o conteúdo formal da dança, isto é, inserido no fauvismo. O conteúdo formal da dança inserido no expressionismo. E o conteúdo formal da dança inserido no cubismo. Eu estou diante de uma proposta, a dança. Então veja, eu vou verificar, eu conheço 3 escolas modernas, expressionismo, fauvismo e cubismo. E sei que, numa linha geral, expressionismo é dramático, chocante e feio, imagem deformadora. E, numa linguagem muito rápida, eu sei que fauvismo são formas elementares, ingênuas, e cubismo é decomposição. O que vocês acham que seria essa dança? Expressionismo, fauvismo ou cubismo? Exatamente. Expressionista dado a dramatização existente na proposta. Continuamos com o mesmo tema, a dança. Então verifiquem, eu tenho 3 escolas modernas. Uma é expressionismo, a outra é fauvismo e a outra é cubismo. O expressionismo se manifesta de uma maneira relativamente chocante, feia, deformadora da imagem visual.
Já o fauvismo são formas largas, cores puras, efeito decorativo, uma ingenuidade bem grande na proposta. E o cubismo é uma decomposição. O que nós achamos que é essa proposta? Expressionismo, fauvismo ou cubismo? Esperem um pouquinho, pensem e reflitam. Exatamente, nós estamos diante de uma proposta fauvista. Observem agora o mesmo tema, a dança. Então, eu vou ver as bailarinas dançando e, de repente, eu vejo uma decomposição. Não segundo a forma, segundo a imaginação. Então, eu consigo ver o todo. Apesar da decomposição, eu sinto o todo. Então, eu estou diante de um cubismo. E assim, nós fizemos uma recapitulação verificando as 3 primeiras escolas modernas: expressionismo, fauvismo e cubismo. Uma vez envolvidos no cubismo, isto é, sentir o que é o cubismo sintético, cubismo analítico, vamos começar a trabalhar com uma nova escola, o futurismo. Em 1909, Filippo Tommaso Marinetti redigiu um manifesto literário e artístico que foi o futurismo. E publicou esse manifesto num jornal chamado Le Figaro, que tinha grande circulação nesse meio artístico. E ele se propunha o quê? Ele se propunha a negar o passado, exaltar o futuro, a glorificar um futuro que estava para chegar. E negava todas as glórias e medalhões nacionais. E assim ele começa a trabalhar dentro desse dinamismo universal, cultuando uma força. E esse dinamismo não era só aqui, não era só na Terra, não era só entre todo mundo, era um dinamismo universal. Verifiquem, existia 3 grandes artistas que se envolveram nesse manifesto: Giacomo Balla, Gino Severino e Umberto Buttioni. Esses 3 artistas protestavam ou falavam em conjunto o seguinte: a Itália está perdida nas glórias e medalhões nacionais. Vamos dar um passo para o futurismo, vamos acabar com esse passado repleto de glórias, vamos parar com esse passado que não saiu daqui e vamos passar a um novo passo, o futurismo. Já vimos que o futurismo foi um movimento artístico que começou pela literatura. Vamos ver agora como o nosso artista plástico resolveu o seu problema de futurismo, isto é, resolveu dar velocidade na proposta plástica. Como é que conseguiu dar uma velocidade quando ele está trabalhando plasticamente? Então, o que ele fez? Ele começou a substituir a imagem figurativa por linhas retas e traços luminosos. Portanto, eles se recusam ao realismo visual. Em vez de eles darem o realismo visual, eles recusam a esse realismo e substituem por linhas retas e traços luminosos. Nós vamos verificar o seguinte: Umberto Buttioni, que era um futurista italiano, disse: um cavalo parado possui 4 patas. Um cavalo galopando possui 20, 40, 60, eu posso pôr até 200 patas galopando, que ele vai ficar estático. Por quê? De acordo com os futuristas, o realismo visual é estático. Então, o que eles vão fazer? Eles vão recusar o realismo visual e substituir essas patas por linhas retas, traços luminosos, isso é, triângulos girando. E outra coisa bastante importante é que os futuristas começaram ou se inspiraram nos sólidos de revolução, isto é, nos sólidos gerados. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo. A hora que esse retângulo girar em torno de si 360 graus, eu vou ter um cilindro. Um outro exemplo, eu tenho aqui um triângulo. A hora que esse triângulo girar em torno de si 360 graus, eu vou ter um cone.
um outro exemplo de sólido de revolução. Eu tenho aqui um semicírculo. A hora que esse semicírculo girar em torno de si 360 graus, eu vou ter o quê? Uma esfera. Então, o que é isso? É sólido de revolução. É gerado. Então, é esse dinamismo que os futuristas vão jogar na sua proposta. Observe, uma coisa muito importante para entender a escola futurista. Muito importante mesmo. Eles reagem à estática do cubismo. Opa, espera um pouquinho. O cubismo decompõe, não segundo a forma, segundo a imaginação. O cubismo é estático, exatamente. É essa estática que eles vão reagir. Isso é muito importante de entender. Eles reagem à estática do cubismo. Vamos começar a ver o futurismo. Vamos começar por uma proposta de Giacomo Balla, que se chama O Cão à Trela. Então vamos observar, vamos nos atentar dessa proposta plástica, O Cão à Trela, de Giacomo Balla. Vamos verificar como o Giacomo Balla está começando a resolver o seu problema de futurismo. Ele tem que dar dinamismo, velocidade. Então o que ele faz? Ele substitui a imagem figurativa das patinhas para linhas retas e traços, como se fosse em movimento. Observem o rabo, que tem a mesma característica, o rabinho do cachorro tem a mesma característica de movimento. Então, assim os futuristas começam a trabalhar, recusando a imagem visual e substituindo a imagem figurativa por linhas retas e traços luminosos, para dar sensação de velocidade. Nesta proposta, Ritmo de um Violinista, Giacomo Balla tenta nos mostrar a velocidade, o dinamismo, através de um efeito meio repetitivo. E ele começa já a reagir à estática da forma, do visual. Então verifiquem, ele está tentando mostrar uma velocidade, recusando um realismo visual para mostrar uma velocidade. Então esses já são os princípios, esse já é o princípio futurista que começa a aparecer na obra de arte. Agora nós vamos verificar que, para melhor velocidade, eles vão reagir à estática do cubismo, eles vão dar mais dinamismo ainda à proposta. Vamos sentir essa evolução. Vamos agora comparar duas propostas. Vamos comparar a bailarina de Degas, vamos observar a bailarina de Degas. Por mais movimento que essa bailarina possa nos apresentar, ela é estática. Por quê? Porque ela tem um realismo visual. Observem. Por mais que eu sinta que existem linhas inclinadas, por mais que eu sinta a sensação de movimento, por mais que eu ande na obra de arte, ela é estática. Agora, para resolver esse problema de velocidade, os futuristas começaram primeiro a reagir à estática do cubismo. Veja bem, reagir a essa poluição visual estática para eles, isso seria muito estático. Então verifiquem, esta bailarina é estática. Por quê? Porque ela tem um realismo visual. Vamos comparar essa bailarina com a bailarina azul de Gino Severini. Vamos procurar a bailarina azul. Lógico, quem quiser ver academicamente desiste, porque não vai ver mais. Nós vimos isso já com o cubismo. Então, veja, eu tenho que procurar. Ela não está me dando, assim, diretamente, já com o realismo visual. Então, a primeira coisa que eu vou começar a buscar é o rosto da bailarina. Vamos tentar olhar aqui o rosto da bailarina e começar a buscar um olho, outro olho, o nariz, a boca e perceber o rosto da bailarina. Deu para perceber o rosto da bailarina? Agora que eu já vi o rosto da bailarina, eu vou verificar as mãos da bailarina. A bailarina está dançando em movimento e as mãos. Então, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que houve uma decomposição. Concordam? Se houve uma decomposição, é um cubismo. Tudo bem. Agora eu só vou verificar se esse cubismo é estático ou ele é dinâmico. Ele é dinâmico. O que seria o dinamismo? Essa quantidade de linhas inclinadas, esse movimento. Então, o cubismo com dinamismo, nós temos o futurismo. Por quê? O futurismo está reagindo à estática do cubismo. Então, veja, a princípio eu olhei,
eu estou procurando a bailarina, eu vejo o rosto e eu vejo as mãos. Então eu vejo que houve uma decomposição. Se houve uma decomposição, é um cubismo. Agora, que cubismo seria esse? Quer dizer, eu consigo ver inteira? Não. Está difícil identificar depois de explicado? Não. Então o que está acontecendo? A decomposição ficou no mesmo plano, está sugerindo a bailarina. Ora, se está sugerindo a bailarina, seria um cubismo sintético. Porém, o cubismo com dinamismo não é mais cubismo, e sim um futurismo. Vamos então fazer um outro exemplo, ou verificar um outro exemplo. Uma outra bailarina, a bailarina do bal. Vamos procurar, não de uma maneira acadêmica, nós temos uma nova atitude diante da obra de arte, buscar o que ela está querendo nos dar. Então vamos lá, procurar primeiro o rosto. Houve uma decomposição desse rosto, então aqui seria o rosto da bailarina em decomposição. Agora observem os braços da bailarina, olha. Estão se decompondo, olha a decomposição do braço deste lado, vamos ver a decomposição do braço deste outro lado, olha aqui. Então eu vi que nesse plano foi decomposto o quê? O rosto. Neste plano foi decomposto o quê? Os braços. Agora eu vou descendo e verifico as pernas da bailarina, o sapato da bailarina, inclusive o sapato alto dela, em decomposição. Então o que eu percebi? Houve uma decomposição. Se houve uma decomposição, é um cubismo. Perfeito. Agora, cubismo decompondo no mesmo plano, cubismo sintético. Agora, é estático ou dinâmico? É dinâmico, portanto, perde o nome de cubismo para se chamar futurismo. Por quê? Os futurismos vão reagir à estática do cubismo. Vamos agora observar esta outra proposta. O nu descendo a escada, de Marcel Duchamp. Vamos verificar o nu. O nu é o modelo. Não vamos ficar tenso, não estou achando. Não, calma. E vamos com calma buscar o que ele está nos propondo, o que ele está mostrando para a gente. Então a primeira coisa que eu vou observar é o rosto do nu. O nu é o modelo do artista. Olha aqui, o rosto do nu. Agora eu vou verificar o corpo do nu. O corpo do nu. Observem os seios. Ele está com a mão, o modelo está com a mão, olha aqui. A modelo está com a mão na cintura, olha aqui. Então veja, aqui eu já tenho a parte superior do corpo. Aqui são os quadris e aqui são as pernas da modelo. Então o que aconteceu? Houve uma decomposição desse modelo descendo a escada. Observe, substituiu a imagem visual por linhas retas e traços luminosos. E observem aqui, nessa parte, os sólidos de revolução já gerando toda aquela composição que nós vimos anteriormente. Então veja, é um cubismo? É. Por que é um cubismo? Porque decompôs. Eu consigo ver inteiro? Consigo ver inteiro. Então é um cubismo só. Agora, é estático ou dinâmico? Dinâmico. Então passou a se chamar futurismo. Observem essa colagem. É uma colagem de Carlo Carra. Então verifiquem, a colagem me deu todo um efeito dinâmico. A colagem me dá um sentido muito grande de velocidade. Portanto, eles também, quando fazem colagem, eles, os futuristas, eles dão um efeito de dinamismo, de velocidade. Por isso, essa colagem é uma colagem futurista. Assim, nós vimos, falamos e entendemos o futurismo. E percebemos que o futurismo começou a me dar algumas características abstratas. Eu verifiquei que não só o futurismo me deu característica abstrata, mas também o cubismo me deu algumas características abstratas. Então verifiquem, tanto o futurismo como o cubismo já estão abrindo caminho para uma nova escola, uma nova proposta que é o abstracionismo. É uma escola muito bonita que nós vamos estudar daqui para frente, no nosso próximo encontro. Até lá!